Olá! Nesta edição do TV Empresa, vamos conhecer o planejamento estratégico desenvolvido pela atual diretoria do Instituto Gene de Blumenau para os próximos 3 anos. A proposta do Instituto é potencializar sua atuação no desenvolvimento econômico da região através da inovação e do empreendedorismo. E para falar mais sobre o Instituto Gene, as metas da nova diretoria desse instituto, estamos recebendo o empresário Sérgio José Tomil, que é o novo presidente do Instituto Gene. Sérgio, seja bem-vindo à TV Empresa. Obrigado, professor. Quero agradecer à TV Empresa, programa TV Empresa e aqui da FURB, né, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o Instituto Gene e o que nós pretendemos fazer aqui nos próximos 3 anos. Bom, vamos para que o telespectador saiba, tu poderia dizer o que é o Instituto Gene, qual a sua finalidade, seus objetivos? O Instituto Gene é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão, principal objetivo, empreendedorismo e inovação, né, multissetorial, quer dizer, para qualquer tipo de empresa, não são só empresas de tecnologia. Esse é, digamos, o nosso foco principal hoje. Sim, o Instituto ele tem ele é uma entidade sem fins lucrativos, mas ele tem uma parte assim, onde ele está localizado, uma sede. Como é que é essa questão? Ele tem em torno de 10 anos, nasceu aí no final de 92. Né? O início dele, a origem, foi aqui na universidade. Então, ele iniciou aqui com a necessidade que já se tinha na época, né, de prover para o empreendedor, para quem, né, tivesse interesse de criar, de inovar, enfim, né? Então, nasceu aqui na universidade com alguns professores da época. Tá? A sede dele hoje fica na Rua Progresso, de frente a Coteminas. Nós temos uma sede própria lá, com capacidade para até 20 empresas que estejam alocadas, né, incubadas, e mais uma série de instalações aí para outras atividades. Nós estamos lá já em torno de 4 anos, os últimos 4 a 5 anos. Uma instalação muito interessante, muito boa, né, que dá capacidade tanto física quanto de consultoria, né, para as empresas que tenham interesse. Consultoria também? Um dos objetivos dessa gestão nova é dar condições, né, para quem queira empreender, né, o jovem que esteja saindo da universidade, que esteja na universidade, que esteja trabalhando em algum lugar, mas tem aquela ideia de criar alguma coisa diferente, não sabe bem por onde começar, né? O objetivo do Gene é que ele tenha condições de procurar o Instituto, lá ele tenha uma consultoria inicial, tenha o caminho das pedras, como se diz, né? Para que ele possa iniciar suas atividades. Então nós temos lá, estamos agora adequando, né, a questão da incubadora, até para um modelo que existe, um modelo nacional, certo, né, para que você tenha uma ideia, né, e queira colocá-la em prática, tem todo um modelo, um caminho, né, um projeto já pré-definido que ele deve seguir, que passa por uma banca, obviamente, e tal, e pode optar em incubar a empresa, ou seja, ficar colocada fisicamente dentro do Instituto Gene, ou até a opção de ter a empresa administrada virtualmente pelo Instituto. Então essa questão da consultoria é para aquelas empresas que estão no Gene, então. Que assim, vamos supor que um empreendedor abriu sua empresa, mas está com dificuldade, então ele não pode, aí o Gene não atende esse, então. Não é nesse sentido. Assim, né? Então a consultoria quer dizer, a consultoria é uma vantagem de quem está lá com a empresa aceita, enquadrada no Instituto Gene. No Instituto, aí sim. Ele vai ter, na verdade, um empreendedor que está querendo, né? Ele tem lá um trabalho de ajuda para que dê para ele a orientação básica, né, dos passos a seguir, se ele tem interesse de incubar a empresa, né, ou até do objetivo, ele quer continuar trabalhando em casa, quer continuar com o emprego dele, mas quer iniciar aos poucos a empresa. Ele tem uma opção, inclusive, da incubação virtual. Tá, e no caso lá na física, vamos supor que um aluno, um ex-aluno, ou alguém da sociedade queira ir lá, quem pode, antes vou te perguntar, quem pode participar?
que ser lançado um edital? Como é que... Não, nós estamos agora iniciando uma gestão nova. Certo. Tá? Então, nessa gestão nova, nós acabamos de trabalhar no planejamento estratégico. Né? Então, algumas coisas, elas não estão ainda efetivamente em prática, né? Mas é o nosso objetivo de colocá-las, algumas em curto, médio e longo prazo. Então, primeiro definimos assim claramente a missão do Instituto Gênio. Certo. Tá? Então, ele tem lá uma frase, como toda empresa, como todo instituto, mas eu diria assim que está resumida em pelo menos 2 palavras, né? Inovação e empreendedorismo. Certo. Né? Quando se fala, e eu colocaria outra evidência que é multissetorial. Né? Existe aí, né, nós detectamos isso, né, que existe uma confusão, que se pensa que o Instituto Gênio é um instituto de tecnologia, de empresa de base tecnológica, e não é. Até porque muitas vezes se confunde com o BlueSoft, que aí sim, né? É específico para essa área, né? O BlueSoft, sim, é uma entidade, né, de apoio às empresas da área de tecnologia e informação. E o Gênio não, ele é para qualquer setor. O Gênio, sim, é para qualquer setor, inclusive também para a área de tecnologia, já que muito assunto, quando se envolve inovação, acaba envolvendo a base tecnológica. Claro. Tá? Então, definido a missão, nós definimos, como todo planejamento, né, alguns objetivos e, claro, daí partimos para a execução. A execução, ela em entidades como o Gênio, né, onde diretoria, conselhos é formado por voluntários, né, quer dizer, nós temos lá um corpo de funcionários, enfim, do Gênio muito reduzido, né, e todos que estão lá trabalham com voluntários. Então, os voluntários vieram de algumas entidades, né, entre elas a própria FURB, né, que está lá participando, inclusive na vice-presidência, o BlueSoft, né, onde eu represento com a presidência, e os demais membros do conselho. Daí entra Senai, entra AMP, não quero esquecer ninguém, mas prefeitura, né, enfim, a CIB, né, estão representadas e trabalhando para pôr em ação, então, aqueles objetivos básicos, né, e nós definimos, assim, 5 objetivos básicos. O primeiro deles é uma gestão, né, mais efetiva da incubadora. Que nós vamos falar no próximo bloco, pode ser, Sérgio? Pode ser. Então tá, vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a entrevistar Sérgio José Tomil, que é presidente do Instituto Gênio, e estamos hoje no TV Empresa falando sobre esse instituto. Sérgio, no final do bloco anterior, você ia começar a falar da questão da gestão da incubadora, né? Que é o objetivo 1 por meio de um modelo, mas antes disso eu gostaria de retomar uma pergunta anterior, que é a questão de quem pode se candidatar a participar. Por exemplo, quem que quer ter uma empresa e pode se candidatar a participar do Instituto? É só universitário, ou ex-alunos, ou a sociedade em geral? Não, é a sociedade em geral. Em geral. Né? Nós, como eu comentei, professor, nós acabamos o planejamento, tem 2 semanas, e o grupo já queria que saísse lá com 3 a 4 objetivos, foi o que aconteceu, né? O principal objetivo, ou um dos objetivos principais, né, é a questão da incubadora, né, e nós ainda não colocamos, mas nós vamos adequar a incubadora, a administração, a gestão da incubadora com um modelo que já existe, que é o modelo CERN, que é um modelo, né, aceito nacionalmente para a gestão de incubadoras. E claro, além disso, gera um contrato, né, que vai estar dentro desse contexto com a empresa que vai depois ser aceita. Como que a empresa vai ser aceita? Que tipo de empreendedor vai ser aceito pelo Gênio? Aquele empreendedor que vier com a melhor proposta, mais inovadora. Eu espero que a gente tenha mais candidatos do que a nossa capacidade até. Nós temos capacidade lá, falei, para 20 empresas fisicamente incubadas, ilimitado para empresas que tenham interesse de ter, digamos, a administração do Gênio de forma indireta, que é uma outra questão que a gente vai colocar também, né? Mas não tem nenhuma restrição, em princípio, de ter que estar na universidade. Essas empresas, qual é a vantagem para elas de se incubar no Instituto? O que elas têm de vantagem? Tem um espaço, tem um endereço, um espaço, né? Sim. Ali tem uma sala que é dela?
assim daí funciona? A empresa o modelo principal é da incubação. Então, ela vai ter lá um espaço físico, né? Eu não consigo precisar metragem quadrada, mas eu imagino que deve ser uma sala de uns 30 metros quadrados, sala boa, grande, né? Já mobiliada, tem toda a questão como se fosse um condomínio, né? Onde você tem subsidiado toda a parte de necessidade básica que uma empresa tem, né? E o aluguel, enfim, os custos da empresa são subsidiados pela entidade, né? E nesse modelo que nós vamos colocar, obviamente a ideia é que seja decrescente. À medida que a empresa vai ganhando asa própria, vai faturando, vai tendo condições, ela vai deixando de receber esse subsídio no volume que ela recebia inicialmente, né? Esse é o modelo que, eu não estou dizendo que acontece hoje, é o modelo que a gente acha que é o mais adequado. Se a empresa opta de estar dentro do Gene, né, e ela é aceita por todos esses critérios que vão acontecer lá, e claro, nós temos uma meia-culpa e a gente está aqui para agora resolver. Precisamos divulgar mais o Gene, começando pela universidade. A gente sabe que, né, onde tem mais empreendedores, não é o pré-requisito, mas onde é que estão os empreendedores? Dentro da universidade. Nós queremos divulgar, começando pela universidade, né, aqui FURB e na região, para que o jovem que é um empreendedor, que pretenda empreender, que saiba que ele tem que procurar o Gene. Certo. Tá? Se ele quiser optar por ter uma empresa fisicamente dentro do Gene e acaba sendo aceito, ele vai ter algumas regras, entre elas, por exemplo, você não pode estar dentro de um condomínio, um shopping, por exemplo, e abrir e fechar a empresa na hora que quiser. Lá também, né? Se lá é um condomínio de empresas, vai ter uma regra que a empresa tem que estar aberta das 8 às 18, por exemplo. Tá? Eu não posso ir lá, apagar as luzes, fechar a porta e ir embora, porque isso causa uma má impressão e nós queremos vida dentro do Gene. Claro. Tá? As empresas que vão lá, você traz um visitante, passa por um corredor que tem as luzes todas apagadas, né? A empresa que está tentando trabalhar, ela vai se sentir oprimida ou vai passar uma impressão ruim. Então, tem coisas que aparentemente, né, não causam problema, mas que são importantes para um trabalho desse, que daí seria o condomínio. Tá? Bom, Sérgio, e quem paga essa conta? Esses parceiros, cada um tem uma cota, ou eles vêm dinheiro de projetos do governo federal? Não, nós tem temos... custos, né? Lá tem telefone, tem área, não sei se tem aluguel, mas isso tem custo. Tem. E de onde vem o recurso para cobrir esses custos? Um segundo objetivo, né, da entidade são os projetos. Tá? Então, são os projetos ligados a empreendedorismo e inovação, né, do qual a professora Elisângela, que representa a FURB e tem a vice-presidência, é a responsável. O primeiro lá, que é o projeto de gestão da incubadora, Charles Schwank, que representa a CIB, né, e está lá junto com o Manfredo, que também representa a CIB, já foi presidente anterior do Gene, é o responsável. Então, esses projetos eles sempre trazem recursos indiretos para o Gene pela administração. Mas nós temos hoje uma participação efetiva da Prefeitura, que ela entra com os recursos. O prédio, né, foi cedido pelo governo do Estado, através da SC Parcerias. Né? Então, todo o prédio, inclusive os terrenos que estão lá, que a gente não usa, mas enfim, todo aquele patrimônio que está lá foi instalado na época, né? A questão como eu falei, não consigo precisar, mas a questão dos 5 anos atrás para o Instituto Gene. Né? Então, está lá à nossa disposição. Mas eu acho que é dever da gestão do Gene cada vez depender menos do poder público. Apesar, né, de qualquer prefeitura, inclusive a de Blumenau, se o Instituto fizer o seu papel de trazer empresas, as empresas vão gerar riqueza para a cidade, vão gerar emprego, consequentemente vão gerar tributos que ele é um investimento, claro, não é uma despesa. Ele deve entrar na conta de investimento se nós fizermos a nossa parte de forma correta. Então, eu acho que a Prefeitura, né, a gente deve encarar, e espero que a Prefeitura esteja encarando, e ela está lá participando conosco, ela encare lá como um investimento. É que isso tem um efeito multiplicador muito grande, né? Quer dizer, R$1 investido ali
vai no futuro se multiplicar, como você falou, em emprego, em renda, em impostos. Isso tem um efeito multiplicador muito grande, né? Com certeza. A gente traz lá um projeto, como já houve lá, projeto de 14 milhões que as empresas têm que gerar, né, enfim, atividades, né, para trabalhar naquilo. Aconteceu há pouco tempo atrás no Instituto Gênio. As empresas vão gerar serviço, vão gerar efetivamente notas fiscais, que vão gerar ISS, enfim, né? Mas para isso o Instituto tem que fazer plenamente aquilo que se propõe. Exato. Né? Então, a gestão é uma, e tem aqui um terceiro objetivo. Nós temos lá, né, um prédio, diria assim... Esse terceiro objetivo vamos falar no bloco 3. Pode ser? Ok. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a entrevistar Sérgio José Tomil, que é presidente do Instituto Gênio, e estamos falando sobre o Instituto. Sérgio, antes de voltar à questão 3, ao objetivo 3, você é presidente também do Bluesoft, falou anteriormente, e como presidente do Bluesoft, representa o Bluesoft no Instituto Gênio, é isso, né? Na verdade, eu não sou presidente do Bluesoft. Eu sou coordenador geral do programa dentro do Bluesoft. Sim. Sou conselheiro do Bluesoft. O presidente do Bluesoft é o Joy Linder. Você é coordenador do programa Entra 21. Entra 21. Isso. É disso que eu queria falar, porque eu estou vindo na mídia, né, chamando jovens para o Entra 21, e eu gostaria que nós aproveitássemos aqui o TV Empresa e quem está nos assistindo para essa oportunidade. Inclusive, os pais, né, que estão nos assistindo, para que os seus filhos, né, se puderem, se candidatar para participar. Então, você poderia falar um pouquinho desse projeto do Entra 21? Claro. O Entra 21, ele tem por objetivo formar jovens, né, para o mercado de TI, mercado de tecnologia da informação e comunicação. Então, nós oferecemos já desde 2006, né, nós já formamos, já beneficiamos mais de 2.000 jovens, e nós oferecemos treinamento gratuito de 200 a 400 horas, depende da formação. No caso do desenvolvedor de sistemas, são 400 horas de curso. Curso intensivo, ele faz esse curso todo em 5 meses, né, de 400 horas. Ele sai formado, sai pronto para trabalhar em empresas de tecnologia. O emprego é garantido, porque as empresas estão precisando de desenvolvedores, né? E além do curso gratuito, nós fornecemos também o Vale Transporte, certo, né, o auxílio transporte. Sérgio, e quem que pode se candidatar? Jovens de 16 a 29 anos, né, que residam em Blumenau e cidades vizinhas. Nós temos também 2 turmas que vão acontecer em Balneário Camboriú, quer dizer, vai atender a região do litoral. 2 turmas estão até 50 pessoas, 25 cada turma, né? E nós queremos iniciar um grupo maior, mas a ideia é formar no final até 350 jovens. Então, tem muita turma. Quem tem interesse, né, conhece, tem o irmão, tem o vizinho que esteja, né, na condição e tem interesse de trabalhar na área, né, deve se inscrever em www.entra21, 21 numérico.com.br, tá? Ou procure o Bluesoft 3323-3598, né, e faça a inscrição. A inscrição é simplificada, né, e já vai daí para um processo básico de seleção. Não tem, em princípio, nenhum teste inicial, né? Ele vai passar por um módulo seletivo e daí vai ser encaminhado para o programa. Ok. Voltamos agora então ao Instituto Gênio, né? E no bloco anterior você ia falar do objetivo 3, que é a questão do melhor aproveitamento da infraestrutura de forma a criar serviços acessórios. Então, nós temos lá uma sede muito boa, né? Essa sede que foi cedida, foi totalmente reformada, né? Era o antigo centro de treinamento da extinta Artex, né? E o governo do estado, então, ele acabou ficando com esse prédio, reformou inteiro e entregou para o Instituto Gênio, né? E hoje ele pode ser ainda melhor aproveitado do que é. Nós queremos fazer algumas parcerias para que a sala de treinamento que esteja lá, o laboratório de informática, ele seja melhorado. Nós temos lá uma estação para radiodifusão, para formar profissionais para a rádio, né? Queremos fazer parceria com entidades, aí, enfim, empresas do setor, para que efetive isso. Nós temos um auditório com capacidade lá de 120 até 150 lugares,
né, que a gente quer também fazer girar. Então, enfim, aproveitar melhor aquela estrutura que ela pode gerar riquezas e diminuir a nossa dependência do poder público. Que lá nós temos muitas entidades e tem empresários e tem essa visão. Quer dizer, tem despesa, gera receita e a coisa anda. Claro, eu acho que sempre deve haver a participação do poder público, porque nós estamos gerando riqueza, né, e é de interesse também, né. Buscar, né, um outro objetivo, é um objetivo básico, óbvio, né. Nessa diretoria nós temos também aqui um diretor, né, o Ingo Tiergarten, um empresário da cidade, está tocando junto com o gestor lá do Instituto, que é o Alexandre. A gestão de sustentabilidade financeira, como eu falei, a obviedade, mas tem lá o nosso diretor, que é o Manfredo Krick, que também é diretor financeiro da CIB, que está emprestando o seu tempo lá para resolver, né, questões do Instituto, que já vinham, né, anteriormente, e buscar junto conosco essa sustentabilidade. E eu acho que o outro objetivo que deve amarrar e dar sustentação para os outros, que é uma boa gestão de marketing, né, um marketing construtivo, para fazer com que o Instituto, os objetivos dele, a existência dele chegue para quem precisa, para quem quer empreender, para as empresas que querem inovar, tirar aquele estigma de que inovação é invenção, tem que ser professor Pardal para inovar, não tem nada a ver invenção com inovação, e que o Gene também possa atuar não só para as empresas que estão incubadas, e não é esse o objetivo, essa é a pergunta mais frequente. Mas o Gene, o objetivo do Gene é aquelas empresas que estão lá dentro só? Não, é para todas as empresas da região, né, e na questão da inovação. Bom, as pessoas e as entidades, essas pessoas que você citou antes, bom, que participam lá, que eu tenho aqui da nova diretoria, você, a Elisângela, que representa a FURB, Sim. o Manfredo Krick, que você comentou agora que é o financeiro, né, que representa a CIB, Charles Schwank, que já foi presidente, e representa a CIB também, é o secretário executivo da CIB, né, o Charles. Sim. Marcelo Oliveira Lima, da CEPROSC. CEPROSC, né? O Sindicato de Proximidade de Santa Catarina. Ah, sim. O Ingo Tiergarten, que você também comentou agora, que é responsável pelo Objetivo 3, que também representa a CIB. Edson Kestering, que representa a Prefeitura Municipal de Blumenau. Jacir Lenzi e Arquelau Pasta do Senai. Certo. E o professor Ricardo Radins, que representa a AMP. Né? Essas pessoas, elas participam do Instituto Gene e não recebem nada, né? São voluntários. Sim. Quer dizer, estão lá porque acreditam nessa causa, né? Exatamente, eu acho que isso acontece também, né, no Bluesoft, né, eu participo de outra entidade, Sucesso, né, enfim, eu acho que quem participa de entidades assim sempre ganha também. Claro. Tá? Você, na pior das hipóteses, ganha experiência. Sim. Né, e ganha experiência, né? E ganha aquilo que não tem pagamento. Exato. Ninguém pode entrar, né, querendo se aproveitar do network, certo. mas quem entrar de forma voluntária acaba acontecendo por consequência. Então, eu acho que ser voluntário é uma atividade lucrativa, né? Eu acredito nisso e as pessoas que estão lá nessa empreitada comigo, acho que devem pensar assim também. Mas são pessoas que acreditam na causa, por isso estão de parabéns. Sérgio, muito obrigado por sua vinda à TV Empresa, parabéns por esse desafio, a você e a todos esses nomes citados, né, em assumir o Gene, e fazer todo esse planejamento que nós acreditamos que dará muito certo no futuro. Parabéns. Muito obrigado. Ok. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.